No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a sala de jantar. Antes de iniciar o assunto do vídeo de hoje, caso você goste do conteúdo do nosso canal, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, seus familiares. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho para você receber sempre uma notificação quando tiver algum vídeo novo no nosso canal. Antes da gente falar especificamente da sala de jantar, o que é importante a gente compreender? Cada cômodo de um espaço, seja esse espaço residencial ou comercial, cada cômodo possui uma função específica e pré-determinada. De acordo com esta função, este espaço vai ter que ter, para que ele funcione corretamente e harmonicamente, determinadas características. Vamos fazer um paralelo, tá, simbólico, para que a gente possa compreender melhor essa questão. Imagine os órgãos do nosso corpo. Cada órgão do nosso corpo, ele possui uma função específica. A gente não tem como colocar, por exemplo, o pulmão para bombear sangue. Por quê? Essa não é a função do pulmão. Essa função é do coração. O coração ele possui toda uma estrutura anatômica e toda uma característica que faz com que ele se torne apto a bombear o sangue para o corpo. Já o pulmão não possui essas características. Seria a mesma coisa, claro que simbolicamente, tá, gente? Seria a mesma coisa com os cômodos de um espaço, seja esse espaço residencial ou comercial. A gente não pode querer colocar, por exemplo, a cozinha como um home office. A gente não pode querer colocar o banheiro como um quarto de dormir. Então é importante a gente entender esse tipo de divisão de espaço e compreender que cada espaço tem uma função. Agora falando especificamente da sala de jantar. A sala de jantar está simbolicamente relacionada à área da família do baguá. Qual é a função da sala de jantar? Ela está relacionada com a nossa alimentação e com a nossa dinâmica familiar. É aquele momento onde a gente vai ter a nossa interação familiar. Por que é importante que a gente compreenda a função de um ambiente? Porque quando ocorrerem problemas neste setor específico, a gente já sabe que pode estar afetando a nossa família e tudo aquilo que esteja relacionado com a nossa família, seja a nossa estrutura familiar, seja a nossa convivência familiar, harmonia familiar e tudo que esteja relacionado à nossa dinâmica familiar. Levando em consideração a premissa de que cada cômodo possui uma função específica dentro de um espaço, o ideal é que a sala de estar seja o primeiro cômodo de uma residência, porque a sala de estar possui essa função de acolhimento e de recepção. Quando a gente coloca a sala de jantar primeiro, antes da sala de estar, a gente compromete essa sensação de acolhimento, de recepção, não só da energia vital, como dos próprios moradores do local. E quando isso ocorre, isso pode afetar emocionalmente os moradores da residência, porque eles não vão estar recebendo aquela sensação de acolhimento, de recepção que é tão necessária para o nosso equilíbrio emocional. É importante que a sala de jantar seja utilizada regularmente e com frequência. Você não deve deixar a sala de jantar para ser utilizada somente em datas festivas, em datas especiais ou quando você recebe alguma visita na sua residência. A gente tem que entender o seguinte: nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. Enquanto pessoas importantes e especiais, nós devemos utilizar este cômodo que teoricamente em muitos locais é utilizado somente para datas especiais. Nós devemos nos presentear com estes momentos especiais diariamente. Isso faz bem para o nosso emocional, faz bem para o nosso psicológico. E quando a gente deixa de utilizar um cômodo, o que acontece? Esse cômodo começa a ficar estagnado
E todo local que tem energia estagnada, ele começa a ser afetado. No caso, a sala de jantar, como está ligada à área da família, se a sala de jantar tem energia estagnada, a gente vai trazer essa estagnação para a nossa família. Isso pode afetar a nossa estrutura familiar, pode trazer situações de desarmonia familiar. A gente tem que levar em consideração também o tamanho dos móveis desse espaço. A gente tem que ter uma proporção entre tamanho de móvel e tamanho do espaço. O que isso quer dizer? Em locais pequenos, a gente não deve utilizar móveis grandes. E em locais grandes, a gente tem que utilizar um móvel que seja compatível com o tamanho do espaço e não excessivamente pequeno, tá? Quando a gente utiliza, por exemplo, uma mesa de jantar excessivamente grande para um espaço pequeno, a gente está trazendo bloqueios, barreiras, obstáculos e dificuldades desnecessários para a nossa vida. E não só para a nossa vida, mais especificamente para a nossa vida familiar, para a nossa harmonia familiar, para a nossa convivência familiar. Então, se você tem uma mesa de jantar excessivamente grande, faz uma análise, verifica, você está tendo problemas familiares? Se a sua resposta for positiva, é interessante que você procure comprar uma mesa que tenha um tamanho adequado com o tamanho da sua sala de jantar. É importante também que a gente tenha uma quantidade e uma qualidade de iluminação adequada para a sala de jantar. Uma sala de jantar mal iluminada pode trazer uma sensação de desconfiança e de incompreensão para a estrutura familiar, para a nossa dinâmica familiar. Então, se de repente você está passando por situações de muita discussão, muita briga e de incompreensão entre os moradores, entre a sua família, entre os moradores da sua residência, experimenta avaliar a qualidade e a quantidade de iluminação que tem na sala de jantar. Verifica se é compatível com o tamanho do ambiente. Você pode acrescentar mais iluminação nesse local. E você, como é que é a sua sala de jantar? Conta pra mim!